Item 1. Respeitando os relatores Projeto presentes. de lei do Senado número 25, de 2012, terminativo. Altera o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, instituir normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências, para limitar em 25% do valor inicial atualizado do contrato junto os acréscimos quanto à supressão em todas as obras, serviços ou compras. Autoria: senadora Ana Amélia. Relatoria: senador José Agripino. Relatório pela aprovação do projeto. Observação: a matéria já foi apreciada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura. Votação nominal. Conceda a palavra ao senador José Agripino para proferir o relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na verdade, o objetivo da senadora Ana Amélia, que é inteiramente meritório, é modificar a redação do parágrafo 1º da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e que diz exatamente o seguinte: ipsis literis, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E aí abre a exceção. A atual redação abre a exceção. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. É exatamente aí que a senadora Ana Amélia se detém. Esse projeto não conflita com as disposições constitucionais do regimento, nem com o regimento interno do Senado, né? De modo que ele atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, podendo ser objeto de deliberação. No tocante ao mérito, nós louvamos a iniciativa da ilustre senadora Ana Amélia. É correta a afirmação que faz de que o permissivo existente na atual redação do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666 de 93 tem sido irresponsavelmente utilizado. Por que eu digo isso? Porque na hora em que a Lei 8666 refere-se em matéria de reforma de prédios ou equipamentos, admite-se um reajuste de até 50%, ao longo do tempo de 93 para cá, muitas permissividades ocorreram e a exceção virou regra. Então, a senadora Ana Amélia está querendo... E há uma coisa, na hora em que você assina um contrato onde está automaticamente autorizado um reajuste de 50% para uma reforma de um prédio ou compra de equipamento, o planejamento deixa de existir, porque você tem uma flexibilidade equivalente a 50% do valor que vai ser contratado. Então, o planejamento fica fraturado e a proposta de preços fica excessivamente flexibilizada. Por essa razão é que a senadora Ana Amélia propõe, e o meu relatório é favorável, a que se fixe tudo. Na Lei 8666, os reajustes permitidos serão de 25% para todas as contratações de quaisquer espécies. Por uma razão muito simples, isso traz de volta a obrigação do planejamento e traz de volta a obrigação de propor preços que realmente possam ser cumpridos. Por essa razão é que o nosso relatório é favorável. O segundo ponto é que a matéria ou a modificação proposta, se aprovada, entre em vigor na data de sua publicação. Aprovada a matéria, sancionada e publicada, a matéria entra em vigor na data subsequente à sua aprovação. É o relatório. Vai, Faquinha. Não, vamos manter, não. Para discutir, senhor presidente. Continua em discussão o relatório apresentado pelo senador José Agripino. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a senadora Ana Amélia e o relator, o senador Agripino, pelo projeto e pela relatoria. O senador Agripino tem toda a razão quando disse que isso fortalece o planejamento e obriga, mais do que nunca, que os gestores realmente tenham um planejamento forte. E acaba, ou pelo menos limita, os jeitinhos de alguns
em insistir ou persistir com inconsequências ou irresponsabilidades de pensar ou imaginar que aquela obra, aquela licitação seria aditivada ad eternamente com valores bem acima daquele previsto inicialmente. Talvez esse tenha sido um dos motivos, uma das razões em que a gente vê tantas obras inacabadas nesse país, como se o dinheiro público não tivesse valor, o dinheiro público não tivesse dono. Parabenizo mais uma vez a senadora Ana Amélia pela propositura e o senador Agripino pela relatoria. Simples, objetiva e, com certeza, irá fazer um benefício enorme ao erário e ao nosso povo, à nossa gente, ao povo brasileiro. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o senador Anastasia, Muito obrigado. para discutir o parecer. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu não podia deixar de fazer aqui, ainda que brevemente, um registro de um assunto tão importante e delicado quanto este. Nós sabemos todos que o Instituto da Licitação é um dos temas mais quentes, digamos assim, da administração pública nos dias de hoje e a sua consequência, a contratação administrativa. A Lei Federal 8666 de 93, lamentavelmente hoje, é uma colcha de retalhos. Aliás, quando ela foi editada naquela época pelo Congresso, num ambiente bastante conturbado, ela já foi objeto de críticas ácidas por parte da doutrina do direito administrativo em relação a algumas confusões que adotou em relação especialmente ao Decreto-Lei 2300, que era anterior. Mas, de todo modo, houve a evolução, inclusive jurisprudencial, e ao longo dos anos a lei se tornou uma referência. A iniciativa da senadora Ana Amélia merece igualmente o nosso louvor e o nosso cumprimento. Eu gostaria tão somente de fazer o registro, senadora, que não defendendo os autores, que sou muito crítico da Lei 8666, mas, na realidade, a reforma, ela antevia, na sua realização, e não sou engenheiro, mas sim advogado, alguns entraves que o próprio projeto poderia não perceber, daí o valor de 50%. Mas tem razão Vossa Excelência na iniciativa, e mais razão, igualmente, o relator, senador Agripino, no seu relatório, quando demonstra que, na prática, esse 50% se incorporou no planejamento. E nós ainda, lamentavelmente, não cultivamos, ao longo dos anos da consolidação doutrinária dessa lei, o hábito do projeto executivo detalhado. O RDC recentemente criado foi um fiasco, então nós sabemos que é uma modificação importante, que merece ser aprovada, tem todo o nosso apoio, mas que ao mesmo tempo lança as luzes sobre a necessidade emergente de uma revisão mais ampla dessa legislação. Não posso entender jamais que a mesma lei rege a contratação de uma usina atômica e a contratação de fornecimento de lápis para uma escola pública municipal. Feito esse registro, eu quero cumprimentar pela iniciativa a senadora Ana Amélia e o relatório, o senador Agripino. Muito obrigado. Em votação. Não, votação nominal. Votação nominal, nós estamos preparando o painel. Essa votação, pelo regimento, é votação nominal. Será procedido pelo processo eletrônico. Nós já estamos com o processo eletrônico em funcionamento, de forma que vamos inaugurá-lo com a votação desse projeto. O sistema está aberto para votação, os senadores já podem proferir, já podem manifestar o seu voto. Só uma orientação para votação. No campo da chave pública, informar os 3 primeiros dígitos do código usado em plenário, aquele mesmo código do plenário. No campo senha, informar os 7 dígitos do código utilizado em plenário. Selecionar o voto tocando na tecla ou clicando com o mouse.
tocar ou clicar em confirmar. É aqui, é? Hein? Não, é na tela. É na tela, é? O senhor vota só para desempatar. Mas não é nominal? É nominal, mas o Consegue presidente... tomar um cafezinho? Você botou açúcar aqui? Aí ele empata, ali outra tela, isso não desempata. Só não faz empate. Vai dar empate. Tá, não. Todo mundo está em pleno acordo. Deixa ele se adequar. Vai lá. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, o senador Dercílio Amaral. Senhor presidente, é só registrar, eu falei com o nosso querido Bandeira e falei também com o Gonzaga. Nós implantamos esse sistema nessa semana na Comissão de Assuntos Econômicos. E a minha leitura, senhor presidente, é que a tecnologia digital ela veio para facilitar a vida da gente, não complicar. Eu até entendo que nesse início de implantação, as coisas até também nós acostumamos, né? A gente fica com uma certa angústia, mas eu queria fazer uma sugestão na questão das presenças. Falei já com o Bandeira e com o Gonzaga, para marcar a presença tem que navegar em 3 telas. Eu acho que a gente precisa ter uma coisa mais simples. Eu não tenho dúvida nenhuma que o corpo técnico do Senado que cuida desse assunto é extremamente competente para simplificar isso. Então eu quero só deixar esse registro, presidente, como alguém que já sofreu, Bandeira, na terça-feira com a implantação desse novo sistema. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero aqui transmitir uma informação da assessoria técnica. Não de técnica legislativa, mas de técnica de computação. O pessoal técnico está informando que vai prevalecer apenas um registro de presença. Eu queria só lembrar aqui um quase provérbio lá do meu estado, do interior do meu estado, na Paraíba. O serviço ensina. É a primeira vez que nós estamos utilizando esse processo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho a impressão que as próximas votações serão mais expeditas, mais rápidas. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria... Pela ordem, o senador Capiberibe. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo parabenizá-lo para o desenho, os técnicos, pelo sistema. Está aprovado, do meu ponto de vista, está aprovado e a Amazônia, a floresta amazônica agradece, porque o gasto de papel que nós tínhamos aqui era enorme. Então, nós estamos reduzindo o desmatamento com esse sistema novo. Mas, senhor presidente, o presidente Renan Calheiros ainda há pouco manifestou o apoio à criação de uma comissão permanente de transparência e controle social. E citou o nome de Vossa Excelência como o autor da ideia. Eu sou o autor, está aqui na CCJ, mas eu queria dizer-lhes que o que nós estamos presenciando hoje com a inauguração desse sistema, daqui para frente nós estamos divididos em 2 mundos, o mundo real e o mundo virtual. E essa comissão ela vai tratar exatamente da prevenção e da exposição de tudo aquilo que o Estado fez e faz em relação à cidadania. Então, o senador Renan Calheiros manifestou essa posição, eu fico muito satisfeito, muito feliz, mas eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. No dia
Eu gostaria que Vossa Excelência considerasse a possibilidade de colocar na pauta da semana que vem a PEC 24 de 2012, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Nós temos um problema dramático na sociedade brasileira, que é a violência urbana. Então, essa é uma tentativa de contribuir para a redução, não é, da violência, apoiando, não é, a área de segurança e possibilitando a criação de uma política nacional de segurança. Era isso, senhor presidente. Eu peço que o relator, o senador Écio Neves, está pronto o relatório, e eu gostaria que coloque nessa tela desse computador para a semana que vem a gente poder colocar em votação. Muito obrigado. Pedido de Vossa Excelência será atendido. Pela ordem. Realmente, eu creio que toda a classe política concorda com o pensamento de que os Estados-membros da Federação são inteiramente impotentes para enfrentar os desdobramentos da insegurança, da violência, que resulta, inclusive, de fatores sociais novos que entraram na vida nacional como elemento de agravamento da situação de insegurança no país. Eu não creio que nós tenhamos solução, sobretudo no terreno da prevenção aos crimes que ocorrem nesse país, em todo o território desse país, se os estados continuarem isolados, sem receber os necessários recursos do governo federal. Fala-se muito no Pacto Federativo, desde que eu ingressei no primeiro mandato, que se fala nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, sobre a injustiça desse Pacto Federativo que está aí, em que os cidadãos que moram nos estados, que moram no município, ninguém mora na federação. A federação é um ente ficto do direito, porque na realidade o cidadão nasce, vive, produz e paga os seus tributos no município. É a unidade da federação mais castigada por um processo injusto de distribuição das rendas nacionais. De maneira que Vossa Excelência tem toda razão quando louva essa iniciativa do governo federal assumir a sua parte na questão da segurança pública. Pela ordem, presidente. Com a palavra a senadora Ana Amélia. Eu lamento profundamente, presidente José Maranhão, que a abordagem desse tema por Vossa Excelência, que é a questão federativa, tenha sido perturbada por uma falta de atenção e silêncio para ouvi-lo. Essa é uma matéria gravíssima, que é a crise federativa. E eu queria agradecer aos colegas senadores e senadoras, porque está se inaugurando um painel eletrônico de votação, para minha felicidade, com um projeto de minha autoria, que, por singelo que é, pela simplicidade e pela competência brilhante do senador relator José Agripino, conseguiu o apoio dos senhores parlamentares. E eu estou muito feliz, agradeço a todos pelos votos e dizer a Vossa Excelência que essa questão federativa tem que ser aprofundada e, nesse tema da segurança pública, mais grave ainda. As nossas UTIs estão superlotadas de jovens de 18 a 30 anos vítimas de acidentes de trânsito. E é vítima também a família, porque hoje tivemos uma reunião com o ministro Arthur Quioro mostrando que mães estão com depressão pela perda dos filhos precocemente. Então, a questão da segurança passa por todos os lados. E eu quero cumprimentá-lo pela manifestação, agradecendo novamente os votos recebidos neste projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado a Vossa Excelência por esse registro, mas eu tenho a impressão que esse fato está na consciência de todos os brasileiros. Mesmo aqueles que não penetraram na análise das causas, a carência de recursos para a segurança pública, mesmo esses, instintivamente têm o sentimento de que o aparelho estatal está ausente nas questões fundamentais da polícia
não é? Na sua parte repressiva, não há dúvida, mas há outras questões e outros desdobramentos que precisam ser analisados devidamente. É bem verdade que isso é um fenômeno novo na sociedade. Por exemplo, a força das organizações marginais, não é, que traficam com as drogas, que usam os menores, que usam as pessoas carentes, e termina, não é, gerando para o aparelho estatal despreparado mais um fator de agravamento da segurança pública em todo o território nacional. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Já dá para proclamar o resultado, senhor presidente? Pela ordem, presidente. Pediria aos presentes, Ronaldo, aqui, senhor presidente. Esperasse um pouco, que o senador Jucá está votando. Logo depois eu concederei a palavra ao senador Caiado. Uma palavra ao senador Caiado. Presidente, é apenas um ofício que encaminhei à mesa e a Vossa Excelência no sentido de solicitar a minha designação para o projeto de lei número 406 de 2014 da senadora Ana Amélia, que está na tramitação aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que trata exatamente da discussão sobre urnas eletrônicas. E esse encaminhamento eu fiz à Comissão de Constituição e Justiça e aguardo de Vossa Excelência o parecer. Muito obrigado. O pedido de Vossa Excelência será atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Humberto Costa, estamos aguardando a sua manifestação, o seu voto. Senhor presidente, agora é digital. A votação, senador, é nominal. Senhor presidente, fosse num dia de eleição no interior da Paraíba, 3 fiscais, pelo menos, iriam impugnar esse voto, porque Vossa Excelência quebrou o sigilo do voto. Presidente, permissão para usar a palavra. Senhor presidente, hoje nós estamos fazendo um avanço importante na questão dos aditivos. Agora, é preciso a gente discutir também outro projeto que tramita nessa casa, que trata das medições. Quando o fiscal da obra e o empreiteiro resolvem, senhor presidente, a fazer uma obra sem qualidade, nós ficamos numa situação difícil para fiscalizar e punir. Imagine, Vossa Excelência, por exemplo, que se trata de um prédio público e a pintura, no projeto, seja previsto tinta acrílica. E o fiscal da obra e o empreiteiro resolvam, por economia, usar para cada lata de tinta acrílica 10 de PVA. E pintam a fachada. Como é que nós vamos descobrir isso? 3, 4 anos depois, quando a fachada estiver toda manchada pela ação do sol ou da chuva. Há uma modificação na Lei 8666, em discussão nessa casa, que é muito importante e que vem de encontro a essa preocupação da senadora do Rio Grande do Sul, que é nós exigirmos, na hora que for medir o serviço, e ali o sujeito olha apenas na quantidade, e se a aparência está boa, se não há manchas iniciais, que a gente pudesse também, senhor presidente, cobrar a nota fiscal de compra do material. Faz-se a medição do serviço e verifica-se se a nota fiscal das tintas acrílicas estão corretas. E guarda aquele documento, porque conluio de fiscal de obra com empreiteiro é a coisa mais comum no nosso país, trazendo prejuízos enormes ao erário. Senhor presidente, agora que nós votamos via digital, seria importante também que a gente trouxesse uma nova inovação. Aquele senador que está viajando em missão oficial pudesse acessar o seu computador e votar de maneira remota. Seria um grande avanço para nós obtermos quórums e mantermos nossas sessões com as votações em dia.
Eram essas minhas sugestões, senhor presidente. Estamos próximos. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. A presidência registra as judiciosas observações que Só foram aqueles que feitas estão a aqui serviço, pelo senhor senador presidente. Crivella, Só a serviço. especialmente a primeira parte, porque é preciso que quem não saiba fique sabendo, o senador Crivella é engenheiro e tem obras consagradas no Brasil inteiro, no meu estado mesmo. Até em Canaã. A Igreja Universal, não é, que está localizada na Avenida Epitácio Pessoa, não estou fazendo comercial da Igreja Universal. Faça assim, presidente, estou precisando. É um prédio muito bonito e que mostra o talento, o valor e o conhecimento do senador Crivella. Com relação à questão, só uma opinião, não é, que aliás estou fugindo um pouco à norma que a presidência deve ser silente em relação ao conteúdo das observações ou das votações. Mas eu gostaria de dizer que a votação via internet fica complicado, porque não se sabe ainda quem do outro lado está votando pelo senador. Só essa observação. Mas com a palavra... Senhor presidente. Chegaremos... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Com a palavra, Vossa presidente. Presidente. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim. Chegaremos lá, com certeza, ao desejo do senador Crivella. Passamos quase 200 anos para o Senado chegar a esse momento. Espero que, com toda convicção, não passaremos mais 200 anos para chegar a esse momento do senador Crivella. Mas, senhor presidente, eu queria aqui, antes que o senhor programe o resultado, fazer um pedido. Já o fiz por ofício, agora faço verbalmente e pessoalmente. É a relatoria, senhor presidente, do PLS 200, um projeto de extrema importância para a área da saúde. Ele trata das pesquisas clínicas, que irá regulamentar esse setor, que irá ajudar a colocar o nosso país no avanço, na modernização das pesquisas clínicas. Eu, como médico, como especialista em dor, sei da importância desse projeto e que foi uma feliz ideia de 3 colegas senadores, da senadora Ana Amélia, do senador Moca e do senador Walter Pinheiro. Então, mais uma vez, faço aqui esse pedido a Vossa Excelência que nos dê realmente esse privilégio de relatar um projeto tão importante para a saúde do nosso país e, com certeza, para a ciência do nosso país e irá ajudar muitos e muitos brasileiros, senhor presidente. Com a palavra, senhor o presidente. senador Halper. Senhor presidente. Fazer o relatório? Presidente. Quem é que está pedindo a palavra? Faz algum tempinho, presidente. Senador Omar Aziz. Eu queria me inscrever, senhor presidente, para falar sobre essa matéria que está sendo votada ainda. Vossa Excelência já está com a palavra. Obrigado, amigo. Senhor presidente, eu vejo por parte da autora do projeto, que eu tenho todo o respeito, a senadora Ana Amélia, e pelo relatório do senador Agripino Maia, eu tive a oportunidade na minha vida de cuidar especificamente de obras. E eu sei muito bem que quando a lei 8666 foi criada, e quando se fala em reforma ditamente 50%, a lei ela foi sábia, porque ninguém apresenta um projeto para um processo licitatório que não seja um básico e, no máximo, um básico avançado. A lei não exige um projeto executivo de obra, e muito menos de restauração ou de reforma. A restauração e a reforma, quando você abre a restauração, começa uma obra ou uma reforma, ninguém é possível e é capaz de dizer como é que vai estar o sistema elétrico, como vai estar o sistema hidráulico, como é que estão as fundações, qual é o comprometimento da estrutura, porque isso não foi feito anteriormente para a licitação. Eu estou votando não por entender que não é dessa forma que nós vamos coibir superfaturamento. Se Vossa Excelência me permitir, permito. Só para economia processual, nós já colhemos
não é, eletronicamente. Então o estou voto de todos, justificando meu voto. Vossa Excelência poderia fazer como declaração de voto. Ok, Tá ok, certo? senhor presidente. A Ok. presidência vai encerrar a votação porque todos já votaram. Ok. É aqui? Por quê? A modernidade cobra tributos. O senador Crivella que voltou de lá de Canaã. Aí como a terra emana leite e mel, ele aí botou leite na votação. Aí. Por que acabou a reunião temática? Rapaz. Saiu. Deixa eu colocar, confirmar de novo. Saiu o resultado. Deu o resultado aqui. Está saindo aqui o resultado. Ó, o resultado saiu. Por que não saiu ali? O resultado está aqui, ó. O resultado está aqui. Aqui saiu. Só um minutinho que vai aparecer. Tem um... Está meio lento. Está falando. Só faz pronto. Faz o olha lá, agora sim. 21 sim, 21 não. Demorou, mas chegou. Senhor presidente, pela ordem, Sim, 21. Senhor presidente. Não. E abstenção 0. O projeto foi aprovado. Senhor presidente, Projeto pela foi ordem. aprovado.